começou em tempo escolar, no ensino fundamental, eu já manifestava que eu tinha um interesse pela geografia, mesmo não sabendo o que era geografia, né? Mas era uma aula que sempre me chamava a atenção pelo dinamismo, pelas respostas, né? Nós, alunos, temos aquelas questões primárias com relação às causas naturais, às coisas da natureza, né? E a geografia nos dava aquela resposta. A chuva, as marés, a lua, as fases todas, as mudanças todas de tempo, como o tempo modifica na formação vegetativa. Então, todas essas indagações, primeiramente natural, levavam a uma curiosidade maior nas aulas de geografia, né? Então, tinha um carinho maior por essas aulas, né? E aí, como a gente está falando da importância do professor, então cabe eu falar aqui a importância de um professor provocador, né? Eu tive professores marcantes na minha vida. Eu lembro de uma professora, acho que na quinta série, que já fazia a gente encantar pela geografia. Fazia, mesmo com aquela geografia tradicional que era dada em pleno regime militar, mas já tinha sinais de que você, poxa, que legal, tem respostas diretas para o que acontece no mundo e na sociedade. Então, essa professora me cativou, que eu levei esse carinho, esse início de carinho pela geografia por todo o ensino médio, certo? E, aliás, antes do ensino médio, porque tem uma professora, a Marli, que eu me permita falar o nome dela, professora na oitava série, que ela me despertou diretamente para a geografia. Dali eu entendi, eu falei, poxa, eu gosto disso, eu gosto dessa ciência. Aliás, eu tinha prazer em ir na escola por conta daquela ciência, né? E tinha uma cultura, antes, de professor de valorizar a sua ciência, ele tinha que ser mais punitivo, aquela ciência tinha que ser mais punitiva. Então, o diálogo era sempre atravessado na educação. E na geografia era onde a gente podia falar alguma coisa, era onde a gente podia perguntar alguma coisa, certo? Então eu fui com esse encantamento, né, com esse flerte para a geografia até terminar o ensino médio. Cheguei na graduação tendo como única opção, era isso que eu gostava. De tudo aquilo que a gente viu, de toda aquela relação conflituosa com a escola que tinha, com aquela educação tradicional, a geografia me dava uma possibilidade de pensar, de questionar. E cheguei na graduação ainda motivado e encantado por a clareza física, né, da geografia física, né, nas manifestações naturais. Então ainda cheguei na graduação apenas tocado por essa geografia, né? Só que no final dos anos 80, início da 90, existia uma convulsão política no Brasil, eleições, passando por eleições, Collor chegando, aquela coisa toda, diretas, já saindo das diretas. Então tinha toda uma influência política que a universidade vivenciava muito forte. E dali eu fui me encantando pelo aquilo, fui participando dos centros acadêmicos, fui participando eu tenho uma atividade cultural bem forte e levava aspectos da cultura da cidade para dentro da faculdade. Então, isso foi criando um corpo humano, foi abrindo o leque também para essa geografia humana. Ao ponto que, no final do curso, né, ao final do curso, eu percebi que, aí eu entendi o que era a geografia de fato. Que aquela dicotomia que eu cheguei, né, fazendo de geografia física e geografia humana, apenas contribuía para atrasar a ciência geográfica, né? Que o grande lance era você conseguir equilibrar, né, a análise do espaço, né, que Milton Santos sempre fala, um sistema integrado entre ações naturais e sociais. Então, quando compreendi isso, né, da função social da geografia, a função política que a geografia tinha, a contribuição na sociologia, aí eu entendi o que era ser uma ciência de síntese, né? Essa foi o meu encantamento e a minha trajetória com a geografia, assim, né, basicamente.
Olha só, vale ressaltar uma coisa aqui. Eu entrei para a academia não pensando em ser professor, certo? Apenas encantado pelas explicações que a geografia me levava. Certo? E ao final do curso, tinha o estágio que a gente tinha que fazer, né? Tinha a opção de fazer o estágio nas escolas, e aí eu tive o incentivo de duas professoras grandes na graduação, certo? Que também aqui que eu não posso deixar de falar, que é a Odete Rezende Roncador, professora, chefe do departamento de geografia, que me incentivou demais, falou, não, você tem que, vá lá, faz esse estágio, se dê a oportunidade de se ver como professor, e eu negando aquela coisa, não, isso é complicado demais, professor, e ela sempre me incentivando. E além da professora Odete, teve a Ângela Dumont, uma professora de didática, uma professora daquelas professoras, né, que pensa na educação como etapa de libertação, né, como prática de socialização, de emancipação pessoal, e ela também me incentivou demais, né, falou, não, faça esse estágio, por favor, e me arrumou esse estágio no Colégio Rosário, que tinha toda uma coordenação católica, era direcionado pelas irmãs, e eu fui cheio de pé atrás, né, cheio de preconceito. Quebrei a cara, as irmãs faziam um trabalho lindo, as irmãs progressistas, certo? Onde eu já de cara encontrei uma liberdade de atuação que já me tirou o peso do que eu pensava ser professor. Resultado, eu fiquei do estágio, fiquei 1 ano trabalhando na escola até terminar minha graduação. Logo que terminou, a professora Odete me chamou para trabalhar no CEUB, e daí a carreira foi crescendo. E até então ainda vendo o que a carreira de professor iria me proporcionar. E o encantamento vem na prática, o encantamento vem justamente na sedução de descobertas de coisas, na troca de informes, na relação com grupos, né, que têm preocupações grandes de democratização do espaço. Então tudo isso vai encantando, vai fazendo com que a função do professor ganhe uma importância na sua vida que você já está no turbilhão, e aí a coisa vai acontecendo. Aí o professor de geografia, ele tem um papel imenso, ele tem um papel gigantesco, certo? Além da influência de passar o que representa a ciência geográfica, certo? O que significa ser síntese para desmistificar o complicado, certo? Então, a leitura do espaço facilita a compreensão do todo. Essa leitura do espaço, isso a geografia não pode se furtar, não pode fugir dessa obrigação. Nós temos a capacidade, nós temos a grandiosidade, isso é da ciência geográfica, de analisar o espaço de uma forma mais clara possível, porque a ciência permite essa clareza, certo? E é tudo que a sociedade precisa para se ver como parte, né, dela e participante dela. Então, hoje o professor, Valdir, assim como muitos professores foram importantes para a gente, o professor de geografia hoje tem um papel fundamental da discussão do que é o mundo, do que o mundo pode ir e tudo mais, justamente por fazer essa leitura do espaço. Uma coisa que a geografia não pode se furtar mais de alguma coisa, ela é uma ciência de movimento. Ela é uma ciência que tem que acompanhar toda essa dinâmica, toda essa necessidade que a educação, que a sociedade exige, né? Então, esse susto
Nós tivemos, quando a gente sai da graduação e cai numa sala de aula, certo? Se dá com conteúdo de geografia, a gente vê que é isso, estamos muito mal preparados, não foi quase nada disso que eu vi, certo? E que nos proporcionou ir buscar coisas e facilidades para poder explicar aquele conteúdo que não acompanhava já aquela necessidade que a gente tinha já de entrar na sala, né? Hoje, a geografia não pode se furtar nunca da tecnologia, né? De amparar da tecnologia, de fazer essa compreensão do espaço utilizando a tecnologia, porque ela só está aí para facilitar esse entendimento do espaço. Então, além do diálogo, o diálogo também que é algo que é exigido pelas humanidades, e a geografia, por ser a humana mais direta, por ser de síntese, né, ela representa essa necessidade de dialogar, do trabalho em grupo. Uma falha muito grande também nos cursos de geografia é preparar pouco para esse trabalho em grupo, esse trabalho do coletivo, né? Uma ciência só pode crescer quando se tem uma militância trabalhando em coletividade, né? Então, são duas coisas básicas hoje para a geografia, acompanhar essa sociedade, essa exigência que o mundo hoje, né, clama, né? É a tecnologia e o diálogo, né? O diálogo sempre aberto, sempre franco, sempre democratizado. A geografia não pode se furtar de jeito nenhum de conceitos caros a ela, conceitos de democratização do espaço, conceitos de sustentabilidade, conceito de participação, de diversidade, tá? Então tudo isso tem que ser trabalhado nas universidades para que tenha essa compreensão de uma ciência servir para o todo e não para o mínimo, né? Olha, eu sou um privilegiado, Valdir, que eu consegui trabalhar na educação. Para quem não queria ser professor, eu passei por todas as fases, né? Desde do estágio que eu falei, do ensino fundamental numa escola, depois no ensino médio, depois na graduação, formando professores de geografia, no qual fizemos uma equipe bastante colaborativa e representativa para essa formação do professor, no qual você fez parte dessa equipe. Depois na pós-graduação, consegui também atuar na pós-graduação. E a escola pública foi a minha função social, de atingir a escola pública, contribuir para a escola pública. Aqui em Brasília nós temos... Brasília ela nos dá uma realidade do Brasil meio eclipsada, né? Então nós temos muitas facilidades aqui de trabalho, muita qualidade na educação que não é visível no restante do país, né? Esse país ainda tem muito a dizer, né? Esse país ainda tem muito se apresentar, ainda está engatinhando no discurso da educação. Aqui em Brasília, apesar de estar num ponto acima do Brasil, certo? Em termos de educação, ainda é de uma carência, ainda é de uma falta de debate, ainda é de uma falta de sensibilização do que é o público, e do que esse público representa para a transformação social, certo? Muito grande. Eu vejo isso claramente nas escolas, né? Hoje eu trabalho com a formação continuada, eu trabalho na EAP, né, que é uma escola que contribui para a formação do professor, né? E a realidade do nosso professor, Valdir, é de estar só. O Estado não assume a educação como deve,
o GDF em si não assume como deve, e o que eu percebo muito é que nós, professores, estamos por nossas ideologias, por nossas vontades, por acreditar naquilo. A sociedade também deixou a escola um pouco abandonada, você não acha? Sim, existe essa decadência da escola pública, juntamente com a decadência da educação, né? Na medida que a armadilha econômica, a armadilha do mercado faz com que a sociedade esteja tão preocupada em si, né, em buscar posicionamento, em buscar recursos, em buscar qualificações, ocupações, né? A educação ficou meio que alijada, né? Ficou meio que deixada de lado, né? E aquela velha máxima, enquanto político não necessitar da escola pública, ela não vai ter grandes olhos, né? Quando que o governador ele vai olhar com carinho para a escola pública? Se os filhos dele estudassem na escola pública, né? Quando que a saúde poderia ter um direcionamento melhor? Se os filhos dos políticos tivessem a obrigação de frequentar né, o SUS. E aí a escola veio nessa decadência e nessa armadilha do mercado, essa grande necessidade que o capital sobressaiu, né? Em ter e não em ser, né? Primeiro, negar o discurso competente, né? Negar o discurso competente de que eu sou o detentor da sabedoria e que vocês vão ser ali formados pelo meu conhecimento. Negar isso, a educação não permite mais esse posicionamento. Então, o professor que não chegar com a disposição da troca, do que você tem a me dizer, é tão importante quanto o que eu tenho a te dizer, ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta, ele não tem como dar conta. Não tem como dar conta, porque hoje todos nós temos N ferramentas de informação, certo? O lidar com essa informação é que seria a contribuição do professor aí da coisa, certo? O trazer para o debate as coisas da informação é que o grande desafio do profissional da educação hoje, porque o conhecimento você tem, o conhecimento nosso aluno tem, o conhecimento os funcionários da instituição têm. Agora, o democratizar esse conhecimento, o trazer um encantamento, tem que ser quando você se vê parte desse processo de educação. Então, hoje, o grande desafio do professor é ele sair do salto alto, né, que a gente falava muito, é ele se perceber como parte do processo, né? E a educação só tem a ganhar quanto isso, não tem prejuízo algum para o profissional da educação, né? Não vai ter para a educação e vai ter só ganhos, né, para o conhecimento. Então, eu acho, Bárbara, que a primeira coisa é o negar esse discurso do poder, né? O conhecimento é muito poderoso e nós professores somos muito vaidosos, somos vaidosos demais, a gente muitas vezes quer oprimir pelo conhecimento, certo? A gente coloca o nosso posicionamento por conta de uma arrogância do tempo que eu tenho de conhecimento e tal. Isso já foi. Esse professor jamais vai conseguir encantar alguém para o que ele tem a dizer, né? Então, eu digo isso, o diálogo hoje, uma sala de aula, ela só acontece, a educação só acontece se o tratamento for de igual para igual, né? E é esse o desafio hoje da educação e o desafio para nós, professores, principalmente. A gente, na graduação, a gente coordenava também os TCCs, né? Coordenava os TCCs, os trabalhos finais e tal, né?
E tinha um aluno que é o orientador dele, e ele já estava me incomodando porque era uma cópia, era na época que tinha saído o livro de Milton Santos por uma nova globalização, por uma outra globalização, então a geografia estava toda sob aquela influência, né, e a gente discutia muito aquilo, e eu pegava o texto do cara, e aquele livro, a gente tinha ele quase que de cor, né, porque a gente lia muito Milton e tal, aquela coisa toda, e eu tinha aquele livro muito forte daqui no pensamento, e eu via assim, estampado aquelas coisas, e eu, eita rapaz, e sem jeito até de falar com muito similar. Exatamente, eu falei, uma coisa constrangedora, você não tem nem como até falar com o cara, né? Aí, pô, fulano, vamos melhorar aqui esse texto, vamos fazer, vamos colocar algumas coisas aqui sua, e que não sei, e ele não admitia de jeito nenhum que tinha nada errado, né? Até que eu fiquei numa situação que eu falei, ô, fulano, olha só, o que você está escrevendo, o que você me trouxe aqui é crime, cara. Isso aqui é uma cópia. É uma cópia de Milton Santos, do texto tal, ainda falei o capítulo tal, falei tal, não sei o quê. Aí ele, como saída genial, ele falou, professor, eu não acredito que eu já estou escrevendo como Milton Santos. Eu já estou escrevendo como Milton Santos. E eu falei, pronto, aí lascou, né? Aí eu falei, não, irmão, então você não só está escrevendo como Milton Santos, como você pontua como ele, você faz... Até a vírgula é igual, né? Você é o discípulo mesmo de Milton Santos. E, não, tem coisas interessantíssimas, mas tem uma coisa interessante, não na graduação, mas como já professor. Nesse professor que sai da faculdade cheio de vontade de mostrar o que aprendeu e aquela coisa toda. E nessa escola do estágio, né, que eu acabei ficando com ela por um tempo, eu fiz uma saída de campo, muito encantado também, tenho que falar aqui do professor Barradas, né, o homo serratense dessa cidade, encantado com aquela coisa do trabalho de campo, que ele colocou essa pulga com a gente, e levei os alunos, eram alunos de, acho que 8ª série, ao lixão, que foi um trabalho que ele fez também com a gente na graduação e tal. E levei os alunos no lixão, cheio de argumentação daquele professor progressista que quer contribuir, doido para falar as coisas que aprendeu e tal. E eu reuni, olha só, olha a empáfia desse professor, reuni os catadores, né, junto com os alunos, na pretensão de dar uma aula de educação ambiental, de ensinar, olha a falta de experiência, né? E querendo contribuir, logicamente querendo contribuir. E eu falando, chamei e eles trabalhando, catando lá o lixo, aquela coisa, poderíamos dar só 10 minutinhos aqui da gente conversar, porque eu queria falar do problema da percolação das pilhas e baterias e não sei o que, não sei o que. E eu lembro, Laurindo, deles olhando assim para mim, né? Cheio de saco de lixo, olhando assim para mim. E depois que eu falei assim uns 15 minutos, né, ele falou, professor, tá muito legal isso aí, mas eu posso voltar para minha atividade aqui, que eu tenho que agilizar o almoço do dia. Aquilo ali, para mim, foi um ensinamento de 5 anos de universidade. 5 anos de universidade. Quer dizer, olha a pretensão do professor que achou que fosse ensinar alguma coisa de educação ambiental, encantado com aqueles informes todos, mas o catador me ensinou o que era a cidade, o que era o Brasil, o que era a sociedade. Foi dali que eu tive a oportunidade de ter a melhor aula que eu tive na minha vida, que foi aquele catador que falou, amigo, é muito bonito o que você está falando aí, mas por favor, deixa eu ir atrás do meu alimento. Aí eu percebi que tudo era muito maior, né? Tudo era muito maior, e que a geografia realmente era a ciência que eu tinha escolhido e certo, porque ela poderia me possibilitar atingir várias nuances para explicar o que acontecia ali
naquela situação do lixão ali. Né? Essa foi uma situação constrangedora, mas de um ensinamento que eu agradeço demais a esse catador por essa aula que ele me deu.